Tá vendo esse cara aqui da foto com o lenço palestino? Então, vou colocar o meu. Pois é, se esse cara não tivesse morrido, eu não teria nascido. Você vai entender isso. Roda a vinheta. Esse cara aqui da foto, ele é meu bisavô. Eu não conheci. Ele morreu quando meu avô era criança. E isso mudou toda a história da minha família e fez inclusive com que eu nascesse. Isso eu vou contar um pouquinho depois. Agora, vamos continuar aqui. Vamos lá. Olá, eu sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá o seu like, você vai compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza disso, porque essas histórias que eu vou contar são muito interessantes. Uma delas aconteceu com o meu avô, e eu vou deixar lá para o final, porque eu costumo me emocionar com isso. Outra questão é a seguinte, deixa seu comentário que na primeira hora depois da publicação desse vídeo, eu vou responder aqui os comentários, interagir com vocês, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais. Vamos lá. Bom, o que acontece é o seguinte, de fato, se você parar para observar, muito mais fácil a gente tomar alguma atitude quando algo nos incomoda do que quando tudo está sossegado, não é? Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre a questão de estar satisfeito ou acomodado. Eu coloco o que é satisfeito, o que é acomodado. Se você for nesse vídeo, você vai ver. É bem interessante, tem muitos comentários lá que, enfim, colaboram com o conteúdo do vídeo. Eu era um jovem executivo em uma multinacional e nessa multinacional a gente recebia muitas revistas do exterior. Tinha uma revista que na época ela vinha toda em espanhol e ela era produzida em Miami, se eu não me engano, chamada América Economia. A América Economia, depois, acho que ela teve uma produção aqui no Brasil, em português, mas de verdade eu preferia ela quando ela era produzida lá em Miami, enfim, que vinha em espanhol, até porque naquela época eu precisava treinar meu espanhol, porque eu tomava conta de produtos de América Latina, então isso era muito importante para mim. Dito isso, o que acontece? Eu li uma vez nessa revista uma história de um atleta olímpico que era da Cortina de Ferro, e ele pediu asilo político em uma das Olimpíadas que ele participou. Naquela época, Guerra Fria, aquela coisa toda e tudo mais. Bom, se eu não me engano, ele era um corredor daqueles de salto com barreira, sabe? Ele, enfim, ele era medalhista olímpico naquela modalidade e numa Olimpíada qualquer na Europa, ele pediu asilo e acabou se mudando para os Estados Unidos. Em se mudando para os Estados Unidos, ele não podia competir pelos Estados Unidos. Lembra? A gente estava na Guerra Fria, tá? A coisa era pesada. Então, o que ele fez? Ele foi trabalhar como carregador estoquista em uma loja como se fosse a Calunga, tá? De papelaria, legal? E o que eu li naquela revista é que ele morava no porão de uma casa, que era tudo que ele tinha e que ele podia alugar. Mas, pô, ele era um cara inteligente, disciplinado, lembra? Atleta olímpico, aquela coisa toda. E ele começou a perceber que ele podia fazer negócios ali, né? Os Estados Unidos, ele é moldado para o empreendedorismo, tá, gente? É muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, se você monta uma carrocinha de cachorro-quente, você virou empresário e pronto, você é um maldito empresário, vem todo aquele discurso que você vai explorando os trabalhadores. Cara, eu nem tenho funcionário, eu sou sozinho. Não, mas você é empresário e tal. Ou seja, a cultura é outra. Nos Estados Unidos, não. Ser empresário, ser empreendedor é uma coisa assim muito bonita, muito estimulada e de verdade lá o sistema todo é voltado para o empreendedorismo, para o enriquecimento via empreendedorismo. E ele percebeu o seguinte, né, que ele estava sempre nos mesmos lugares, tirando e colocando caixa, ou seja, que 80% do volume de movimentação de caixas era tipo 20% dos itens. É aquilo que a gente chama de diagrama de Pareto, curva 80-20, né? Ou enfim, curva ABC, né? Que é essa relação. E de verdade é sempre assim, tá? 80%
por exemplo, das visualizações desse canal é feita por 20% das pessoas que estão aqui, que justamente as pessoas que assinam e clicam o sininho porque gostam do nosso conteúdo. E é assim com tudo, tá, gente? 80% das suas vendas vem de 20% dos clientes, 80% do teu tempo do dia a dia é destinado a 20% das tarefas que você tem que fazer e assim por diante, tá ok? A vida é assim. É uma questão matemática, com raríssimas exceções a gente muda isso. Bom, dito isso, quando ele percebeu que era 80% do que ele movimentava era 20% dos produtos em estoque, ele falou, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma papelaria para entregar aqui no centro da cidade só esses 20% que todo mundo compra. Legal? Então ele foi lá, arrumou um dinheirinho, juntou dinheiro, economizou, tirou um financiamento, lembra, Estados Unidos, o financiamento é bem mais barato, o fomento ao empreendedorismo é legal, tá? Tirou uma grana, montou um estoquinho lá e começou, né, a contratar gente para vender, olha... Pegou lista, né, de todos os escritórios lá do bairro onde ele estava localizado e falou assim, olha, a gente entrega, mas a gente faz entregas programadas, tá? Então, sexta-feira é o dia da tua rua, segunda-feira é o dia da outra rua, e assim por diante. Então, se você programar comigo, eu vou lá e te entrego direitinho o que você quer. Como as pessoas que estavam do outro lado, os clientes, sabiam que usar folha de sulfite, sabiam que usar grampo, sabiam que usar clipe, sabia que usar, sei lá, caneta, etc., já faziam o pedido, semana que vem tá chegando, não deixava faltar. As pessoas tinham programação. E ele juntou lá essa questão da logística, da entrega, satisfeito e pumba, virou tipo uma calunga lá dos Estados Unidos com poucos itens, ok? Então ele não vendia um monte, ele não vendia conjunto de lápis colorido, nada disso. Ele vendia aquilo que todo mundo comprava, ponto final. E arrebentou, e esse era o tema da história. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o jornalista perguntou para ele, o jornalista ou a jornalista, agora eu não lembro, perguntou para ele, mas peraí, cara, pelo amor de Deus, né, meu, você saiu lá, pediu asilo político, você precisava ter um emprego para se manter aqui, e se desse errado, o que você faria? Ele falou assim, se desse errado, o máximo que poderia acontecer seria eu voltar a morar no porão. Ou seja, o que mais que podia dar errado na vida desse cara, meu Deus? Ele já estava morando num porão. Então por que não arriscar? Por que não tentar? Por que não se movimentar? A dor dele de estar preso naquele porão fez com que ele se movimentasse. Tem um dado de pesquisa que mostra que mais de 90% dos ricos nos Estados Unidos, os milionários nos Estados Unidos, são milionários de primeira geração, ou seja, as pessoas não nasceram ricas, elas nasceram pobres, tá? O que elimina a nossa crença, né, de que para você enriquecer você precisa estar dentro de uma família rica e tudo mais. Não é assim, tá, gente? Eu tenho um caso na minha família, que é do meu avô, eu não escondo a admiração que eu tenho pelo meu avô de ninguém. Meu avô paterno, meu avô materno, eu tinha uma grande admiração por ele também, tenho, mas eu convivi pouco com ele, né? Ele faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. E o meu avô paterno não, eu vivi com ele bastante tempo, enfim, foi um cara que me aconselhou muito, foi um dos meus mentores, um dos meus tutores, tá? Então, as histórias... E agora eu começo a engasgar quando eu falo do meu avô. Mil desculpas. E vamos lá. Mais uma história, cara, muito mais dramática aconteceu com meu avô. Meu avô, ele nasceu na época, era Síria, né? Ele era aquele tal de sírio-libanês, né? Porque quando ele nasceu era Síria e depois a cidade onde ele nasceu se tornou o Líbano. Então, nos documentos dele estava escrito lá como sírio-libanês, né? E ele veio para o Brasil aos 11 anos de idade, mas ele não veio por acaso, tá? Eles eram 11 irmãos, se eu não me engano. Eu não conheci todos, né? 5 vieram para o Brasil, uma menina e 4 homens vieram para o Brasil. E os outros 6 ficaram lá com a mãe. E por que não ficaram com o pai? Bom, a história que meu avô me contou, essa história é pesada. Vamos lembrar uma coisa, tá, gente? Aquela região ali do planeta que fica ali no Mediterrâneo, aquilo lá sempre esteve em guerra, tá? Sempre teve conflito, né? Desde a época antes da época dos cruzados, ali sempre teve conflito armado, tá? E não era diferente quando meu avô nasceu, na infância dele, e que ele morava lá.
voltando a dizer, ele veio para o Brasil com 11 anos de idade. Tá? Quando ele morava lá, a ocupação era francesa. Tá? Então era uma Síria com ocupação francesa, aí eu já não sei se era de toda a Síria, só daquela parte do Líbano, enfim, mas era ocupação francesa. E lá, por conta dessa questão de que sempre teve conflito armado, cara, na boa, todo mundo lá tem arma dentro de casa, tá? Naquela região toda, todo mundo tem arma dentro de casa. Eu estive em Israel, e em Israel, meninos e meninas, né, são obrigados a servir o exército, e é super comum você ver os meninos indo para casa, eles vão com um fuzil, tá? Eles vão com um fuzil para casa, assim, é super comum você ver armas assim por onde você passa ali no Oriente Médio, tá bom? E não era diferente na casa do meu bisavô. E parece, aí foi uma história que ele contou para mim em uma das viagens que a gente fez, porque eu perguntei, né, sobre o pai dele, eu perguntei, né, vô, como que era o meu bisavô? E ele não falou muito. Desculpa. Acho que foi a única vez que eu vi o meu avô chorar, e ele estava dirigindo, inclusive, e eu parei de perguntar depois do que ele me contou. Eu falei, vô, como é que era? Ah, seu bisavô era isso, era aquilo e tal. Ele não falou muito. Eu falei assim, o senhor lembra dele? Eu falei assim, eu lembro como ele morreu. Eu falei assim, como é que foi? Ele falou, a gente estava em casa, passou uma patrulha do exército, entrou em casa e tinha um fuzil na sala. Na sala tinha um fuzil. Ele estava lá na sala com os irmãos, enfim, brincando, comendo, não sei o que estava acontecendo. Ele disse que estava na sala com os irmãos. E aí o soldado perguntou, de quem é essa arma? Eis que o meu bisavô saiu de um outro cômodo da casa e cumprimentou os soldados e falou, a arma é minha. E o soldado deu um tiro no peito do meu bisavô. Assim. Como se você estivesse matando uma formiga que estivesse passando, matando um mosquito que estivesse te incomodando, né? E foi embora. E os soldados foram embora, continuaram a patrulha e foram embora sim. E meu avô era pequeno, eu não sei qual a idade dele, não perguntei nessa época, não perguntei mais nada depois disso, tá? E a gente continuou o caminho, a gente ficou bem umas horas naquela viagem enquanto ele dirigia em silêncio, né? Meu avô enxugou a única lágrima que eu vi ele derramar e a gente continuou, né? Enfim, e depois que isso aconteceu com o pai dele, ele migrou aqui para o Brasil. Aquela viagem era Líbano, né, ou Síria, passou pela França e da França veio para o Brasil, né, porque era o caminho, era a rota que se fazia naquele tempo e tudo de navio, né, não era nada de avião não. Enfim, e aí o que aconteceu? Ele chegou aqui com 2 malas, né, de linho, porque o irmão mais velho já estava aqui, aí essa questão dos tempos eu não sei de fato, tá? O que aconteceu, quanto tempo antes meu primeiro tio-avô veio para o Brasil, etc. E eles vieram para cá e todos eles ficaram muito ricos, tá, gente? Muito ricos mesmo. E aí o que aconteceu, né? O que eu fico pensando? A mesma história do atleta, né? Poxa, ele saiu de lá, veio para cá. Por que ele saiu? Ele saiu porque ele tinha uma dor. Assim, pô, eu não quero viver nisso, eu não quero viver nessa guerra, eu quero buscar um lugar melhor para mim, né? Eu quero criar uma família em um outro tipo de lugar. E foi aí, né, que eu nasci, inclusive. Foi aí que ele se estabeleceu aqui como um comerciante de tecidos, depois de industrial de tecidos, depois como um grande empreendedor no ramo de imóveis. Conheceu minha avó, já tinha conhecido nessa época, enfim. Teve 5 filhos, né, e 11 netos também. E foi isso. Então, gente, o que eu quero dizer com essas 2 histórias? Cara, se tiver doendo em você, você vai buscar alguma coisa melhor.
Enquanto a caderneta de poupança estiver sossegada para você, não estiver doendo, você tá, não, deixa lá, deixa quietinho. O teu medo de sentir dor vai te paralisar. Agora, até pra gente ir no médico, né? É muito mais fácil a gente buscar um médico quando a gente está sentindo uma dor do que buscar preventivamente. Então é isso que acontece na nossa vida, né? E por isso também que os números, né, as estatísticas mostram que 90% dos milionários são milionários de primeira geração, ou seja, era gente que estava tão chateada com a própria situação, sentindo um incômodo tão grande com aquilo, que saiu para buscar algo melhor. Para e pensa, né? O que te incomoda? Ou se tua vida está sossegada. Se tua vida está sossegada, dificilmente você vai buscar algo melhor. Se você está incomodado, você vai buscar arriscar. Agora, esse incômodo precisa ser grande, tá? E você também pode buscar arriscar devagarzinho e fazendo uma transição. Não precisa ser algo radical, você não precisa morar num porão ou pedir asilo ou nem ter, aliás, não precisa mesmo, né, ter alguém da sua família morto para você promover essa mudança na sua vida. De verdade, nada disso é necessário, tá? Promova a mudança na sua vida antes que a dor chegue nela. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe e lembre-se, deixe seu comentário que a gente interage por aqui. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí. A gente vai considerar para fazer um vídeo sobre a sua sugestão. Um grande abraço, até!